Amém? Hoje a gente vai continuar nessa pegada de gratidão ao Senhor. É um mês da gratidão. Eu quero trazer uma reflexão aqui no texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Capítulo de Lucas, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Vamos lá, vou ler ali. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e, glorificando a Deus em alta voz, e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Texto muito conhecido por todos nós. Existe outro texto que também fala de um leproso. Aqui a gente está falando desses 10 leprosos que vai, recebe a cura e somente um volta. A gente está no apagar das luzes, né, do ano de 2025, chegando aí perto do Natal. A gente já começa já em ritmo, como dizia o Silvio Santos, em ritmo de festa. E a gente começa a fazer a nossa listinha de final de ano, ou melhor, de início de ano, né? É a lista de final de ano, mas que vai ser usada para o ano que vem. E aí nessa lista a gente coloca ali um monte de coisa que a gente quer ter, que a gente quer conquistar, que a gente quer conseguir. Algumas coisas a gente fala assim: vai ser difícil, mas eu vou colocar aqui na lista. E aí você faz uma lista lá de 30 coisas, né? Aí você coloca lá que quer emagrecer 20 quilos, né? É o padrão, tem que ter isso aí, né, lá. Quantos quilos esse ano pro ano que vem? Glória a Deus. Tá feliz, aí, glória a Deus. E aí a gente faz essa nossa listinha. Só que a gente está mais preocupado em fazer a lista, de fazer pedidos, e esquecemos de agradecer. A gente se preocupa tanto com 2026 e esquecemos de fazer o primordial, que não é pedir, e sim agradecer. E a gente vê que aqueles homens ali, Jesus ele está na altura de Samaria e Galiléia, indo para Jerusalém. Na verdade não era aquele percurso que Cristo iria fazer, mas Jesus decide passar por aquele lugar. E ali ele encontra essa comunidade de leprosos, onde tinham 10 leprosos ali. Eles estavam bem afastados, né, da sociedade, porque a lei de Levíticos dizia que eles tinham que estar no mínimo entre 15 e 20 metros de distância de algumas pessoas da cidade. Eles estavam muito longe da cidade. E aqueles homens começam a gritar a Cristo, começam a gritar a Jesus. E aqui vai o nosso primeiro tópico da nossa mensagem. Eu vou tratar 3 tópicos hoje aqui à noite de reflexão dessa mensagem. E o nosso primeiro tópico aqui é sobre a gratidão é demonstrada nas ações de alguém que tem um caráter de Cristo. Não adianta só ser grato. Precisamos demonstrar isso em ações. Só palavras não basta. Se as nossas ações não coincidem com aquilo que a gente está dizendo, para Cristo isso não basta. A gente vai entender o porquê disso. Aqueles leprosos, eles começam a gritar, porque eles sabiam que era um mestre chegando. E Jesus, ouvindo aqueles homens, e aqueles homens de longe gritando, e Jesus fala assim: vai ao sacerdote
vá no caminho do sacerdote. Porque existia uma tradição, irmãos, Levítico fala sobre isso também, Levítico 14, que os leprosos, quando eles começavam a melhorar, ou quando eles começavam a estar curados, eles precisavam ir ao encontro dos sacerdotes para falar com o sacerdote, e o sacerdote dar aval e falar assim: ó, vocês estão aptos a estar convivendo com a sociedade, vocês estão aptos a conviver novamente na comunidade. Só que antes disso, aqueles homens são curados, como o texto diz. Só que eles começam a gritar: Jesus, Jesus, sabendo que Cristo poderia curar eles. Muitos fazem isso, muitos gritam o nome do Senhor, muitos de nós gritamos Jesus, e quando nós somos curados, nós não conseguimos voltar para agradecer. Aqueles homens, de 10 que foram, um somente voltou. E olha que interessante, quem é que volta? Um samaritano. Na hora da dor ali, todos estavam vivendo juntos, né? Não tinha separação de judeu e samaritano. Não tinha separação. Todos estavam vivendo na dor. Porque a gente sabe que existia, os judeus achavam que os samaritanos eram impuros porque eles adoravam no Monte Gerizim, porque depois que o reinado do rei do norte, depois da separação das 12 tribos, o rei do norte caiu e os samaritanos começaram a se envolver com os estrangeiros, a gente já conhece a história. Mas na dor, aqueles homens estavam juntos. Na cura, além de eles se separarem um dos outros, eles não conseguiram nem voltar para agradecer a Deus. E é isso que o mundo muitas das vezes faz: grita o nome do Senhor, pede socorro ao Senhor, mas quando recebe a bênção, não consegue voltar para agradecer. E essa cultura muitas das vezes acontece dentro do nosso meio. A gente clama ao Senhor. Ter um encontro com Cristo, irmãos, é maravilhoso. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda. A nossa vida, ela dá um giro de 360. Mas a mudança, ela só acontece quando seguimos as instruções do nosso Senhor Jesus. Aqueles homens, eles seguiram a instrução de Cristo. Cristo falou: vai ao sacerdote. Cristo poderia curar eles ali, mas Cristo não queria quebrar a lei mosaica. E ele fala: vai ao sacerdote. E aqueles homens vão ao sacerdote. No meio do caminho eles são curados. Eles gritaram, o Senhor ouviu, e no meio do caminho eles são curados. Mas eles não voltam. Seguiram as instruções do Senhor, receberam a cura, mas não voltou. E tem um detalhe: aquele que voltou, Cristo falou assim: você recebeu a salvação. Para chegarmos ao nosso objetivo da salvação, não adianta só termos um encontro com o Senhor. Para chegarmos ao objetivo da nossa salvação, não basta só seguirmos as instruções. É meio caminho andado. Mas a ingratidão nos tira daquilo que o Senhor tem para nós. Da mesma forma que a gratidão, ela tem uma força, a ingratidão também tem uma força de tirar aquilo que o Senhor prometeu para nós. A gente vai ver que esses homens, eles estavam perto de também ter a salvação que aquele homem que voltou teria, mas eles decidiram não voltar. Esses dias uma pessoa estava falando assim comigo: poxa, Douglas, eu dei uns negócios lá, dei umas roupas que eu não estava nem usando, estava na etiqueta ainda para fulano, dei um tênis, enfim, deu algumas coisas para essa pessoa. E engraçado, a pessoa tirou foto com o negócio que eu dei para ela, saiu com o negócio que eu dei para ela, e tudo bem, amém. Eu dei para abençoar, mas ela nem lembrou de mandar uma mensagem agradecendo. E eu falei assim para essa pessoa: não é sobre ela, não é sobre você, é sobre ela mesmo. Talvez ela não agradeceu não porque ela não foi grata, mas talvez porque ela esqueceu, ou até ficou sem graça. Estranho, mas tem pessoas que ficam sem graça quando elas recebem alguma coisa,
porque ela se coloca numa posição em que ela é necessitada e ela precisa, ela aceita. E muitas das vezes ela não agradece por uma questão de timidez, ou simplesmente por uma questão mesmo de ela ser ingrata. Não sabemos. Mas com certeza essa pessoa, a longo prazo, no coração dela vai ser criada alguma coisa ao qual ela não vai conseguir mais dar um presente para essa pessoa. Você abençoa pessoas, e se as pessoas não te agradecerem, você pode até continuar abençoando, mas você vai pensar uma ou duas vezes. Cristo, Ele não faz isso conosco. Ele nos permite que nós tenhamos o caminho de volta para agradecer. E aí a gente percebe que uma pessoa que tem o caráter de Cristo, ela sabe ser grata. Uma pessoa que tem o caráter de Cristo sabe agradecer. Jó era um homem que perdeu tudo que tinha. Ele perdeu tudo. Ele tinha todos os motivos para poder, pelo menos, reclamar ao Senhor. Poxa Deus, aí não. Tirar alguma coisa do meu sustento, tudo bem, mas tirar minha família. Jó perdeu tudo que um homem poderia ser feliz ao ter. Praticamente, Deus permitiu que Jó perdesse a felicidade dele, porque alguns têm alegria na família, alguns têm alegria no dinheiro, nos bens. O homem, ele só encontra alegria na maior parte das vezes em uma dessas duas coisas, ou na família e alguns no dinheiro. Deus permitiu que ele perdesse tudo que pudesse trazer alegria para um homem: dinheiro, conforto, e ainda tocou na saúde dele. Mas aquele homem, ele soube ser grato. Aquele homem, ele entendeu que o processo que ele estava passando era a mão do Senhor. Não a mão do Senhor pesando sobre ele, mas era a mão do Senhor. E a gratidão, ela é isso, irmãos. A gratidão, ela não olha a quantidade de coisas que Deus me deu. A gratidão, ela olha o que Ele é, e não o que Ele faz por mim, não o que Ele dá para mim, não o que Ele me fornece. A minha gratidão não está ligada ao emprego que eu tenho, não está ligado somente aos bens que eu tenho. A gratidão está ligada àquilo que Ele é. Jesus é a maior prova disso. No caminho do Getsêmani, Lucas capítulo 22, no caminho do Getsêmani, Jesus, ele era o único que não precisava estar passando aquilo que ele estava passando. Todos talvez teriam motivo para estar passando o que Cristo estava passando, mas ele era o único que não tinha pecado e estava passando por algo que não era dele, era nosso, era daquela sociedade. E ele soube ser grato. A gratidão, ela não está só numa fala de agradecer, mas numa atitude de não reclamar. Jesus, ele passou por aquele processo entendendo que era necessário aquilo. Era necessário passar por aquilo. Tinha um plano maior. A gratidão é saber, irmãos, que muitas das vezes nós não vamos ter o que nós queremos, e mesmo assim vamos permanecer fiel e grato ao propósito. É o propósito que importa, não é o que eu ganho que importa. E a nossa fé, ela está limitada no que a gente ganha. A nossa gratidão está limitada no hoje. A nossa gratidão nos traz cegueira espiritual e não conseguimos enxergar aquilo que Ele tem para a gente, aquilo que Ele já declarou em nossas vidas. É o que Deus declarou para mim e para você que vai acontecer, que importa. Não é o momentâneo. O processo é só um processo. Aqueles leprosos do início do nosso texto, aquela situação deles atual não representava o futuro deles. O futuro deles era cura, o futuro deles era vida abundante, o futuro deles não era viver com a lepra. O meu e o seu futuro não é viver com lepra, é termos a cura, é termos uma vida abundante. Mas só existe cura se a gente respeitar o processo. Só existe cura se a gente ouvir as instruções do Senhor. Vai até o sacerdote,
antes de eles chegarem lá, eles já foram curados. Cristo queria mostrar para eles que, quando nós respeitamos as instruções, nós somos curados. O que nos faz ter a cura, o que nos faz ter a bênção, é respeitar o processo e ir pelo caminho que o Senhor mandou. E o mundo, ele vai totalmente nessa contramão. Então Jó entendeu que aquele processo dele era algo que ele precisava passar. Era algo que no capítulo 19, quando ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele entendeu que a promessa de uma redenção, de uma salvação, era maior do que aquele momento que ele estava vivendo. A promessa de redenção nas nossas vidas, a promessa de salvação nas nossas vidas, irmãos, é maior do que a tua luta, é maior do que o processo que você está passando. E Jó soube agradecer. E a gente sabe o que aconteceu. O Senhor manda ele se preparar, manda ele se revestir, porque ele ia retribuir em dobro tudo que ele tinha perdido. A gratidão num processo difícil, ninguém nunca disse que era fácil. Você sabe que não é fácil, eu não preciso estar aqui falando isso para você, você sabe que não é fácil. Mas o problema é como a gente lida com isso no processo difícil. E o segundo tópico que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é: a gratidão traz resultados que impactam a nossa vida. Nossa gratidão está primeiramente voltada para o amor de Cristo por nós. Éramos pecadores e Ele nos deu a oportunidade de vivermos com Ele. O que o diabo mais quer, irmãos, é fazer com que você seja ingrato. Que isso, o diabo se envolve nisso? Eu vou te provar. O diabo, antes de se rebelar, ele tinha tudo. Ele estava ao lado de Deus. Ele estava no céu. Ele tinha tudo. Ele tinha poder. Irmãos, quem está ao lado do Senhor trocaria de estar ao lado de Deus por qualquer outra coisa? E ele foi ingrato. Ele decidiu se rebelar. Ele decidiu querer ser maior do que o Senhor. Ele decidiu que aquela vida que ele estava vivendo não era o suficiente. Estar ao lado de Deus, ter aquele poder, viver uma vida eterna, não era o suficiente para ele. Então o diabo, ele quer fazer com que você e eu venhamos blasfemar. Ele quer fazer com que eu e você venhamos criticar e reclamar de tudo que Deus está nos dando. A estratégia do diabo é fazer com que você não volte para agradecer, que você ache que você é o suficiente bom para quando acontecer alguma coisa na sua vida, não foi o Senhor que fez, foi pela força do seu braço. E eu e você sabemos que o que nós conquistamos até hoje não é força do nosso braço. Nós fizemos nossa parte, mas se não fosse o Senhor, eu e você não teríamos. Se não fosse o Senhor, eu e você talvez não conseguiríamos acordar para o lado e ver o seu esposo, sua esposa. Você não conseguiria pegar o seu carro e poder ir para o seu trabalho. Você não conseguiria chegar aqui hoje na igreja. O diabo, ele não tem mais nada. O diabo não tem herança mais nenhuma. A única herança dele é o fogo eterno. A única herança que o diabo conseguiu com a ingratidão é viver a eternidade no lago de enxofre. E a Bíblia diz que ele vai ser mais atormentado mais do que aqueles que vão estar lá. Ele saiu com uma terça parte de perto do Senhor e não existe mais perdão para ele, nem para aqueles que saíram, que se rebelaram, tudo por causa de uma ingratidão.
Aquele povo no Egito andou uma caminhada que ia durar 11 anos, 11 dias, durou 40 anos. Eles tinham tudo. Eles tinham muralha de fogo protegendo eles à noite, eles tinham nuvem protegendo eles de dia, eles tinham alimentos, eles tinham tudo. Deus estava trazendo conforto mesmo em meio ao deserto. E muitos não conseguiram entrar na terra prometida por ingratidão. Cuidado, porque eu e você podemos perder a promessa do Senhor por ingratidão. Eu e você podemos deixar de entrar na terra prometida, ou então não vamos conseguir ver os nossos filhos, a nossa geração entrar numa terra prometida por causa de ingratidão. Aquele povo não conseguiu ver muitos filhos, não conseguiram ver a sua geração entrando na terra prometida. Eles não conseguiram olhar com os olhos e apreciar isso por causa de ingratidão. A ingratidão tira aquilo que é mais precioso da nossa vida. A ingratidão, ela tira o favor de Deus da nossa vida, não que a gente tenha o poder de tirar isso. A ingratidão nos faz afastar daquilo que Cristo quer para mim e para você. Certa vez, lá em cima na Kadosh, a minha esposa, a Raquel, ela foi mandada embora do emprego. E ela falou assim: eu quero dar um testemunho. Aí eu falei assim: que testemunho que tu quer dar? Tu saiu do emprego, pô, foi mandada embora. Ela: esse testemunho mesmo que eu quero dar, que eu fui mandada embora. Aí as pessoas olham e falam assim: ah, ela queria ser mandada embora, porque quando você é mandado embora um testemunho bom é só quando você recebe, né, ali uma bolada. Senhor, não aguentava mais aquela empresa, daqui a pouco vou me aposentar, vou pegar o dinheiro agora, vou descansar. Tudo que eu queria, ser mandado embora. Mas não era o caso não, ela tinha pouco tempo, nem ganhou muito. Mas ela deu testemunho, porque ela falou assim: eu quero dar o testemunho. Não era o que eu esperava, mas o testemunho não foi para dizer que ela foi mandada embora, mas para dizer que mesmo nessa adversidade o Senhor continuou cuidando da gente. O Senhor continuou cuidando dela. E olha o que a gratidão gerou. Alguns meses depois, ela passou para 3 processos seletivos de uma vez só. E só não passou para o quarto porque ela não quis fazer o quarto. Literalmente passou de ela poder virar e falar assim: colocou na mesa, qual que eu vou escolher? Porque ela entendeu que quando ela perde, ela não perdeu, porque quem deu foi o Senhor. Então não tem como você perder uma coisa que não é tua. Você não perde o que não é seu. Se você fala que o Senhor te deu e Ele toma, e você fala que Ele é mau, então que Senhor é esse que você está servindo? Que uma hora você falou que era dele, depois quando você perdeu você falou que não, Senhor, era meu, você tirou por quê? Não é teu, é dele. É dele. A Yasmin, no dia que o nosso amigo Rian faleceu, ligaram para o pastor, 1h30 da manhã, o pastor me ligou, a gente foi correndo para o Getúlio Vargas. No meio do caminho, a gente já recebeu a notícia e a gente ia orando, falando assim: não, os médicos se enganam, não reconheceram o corpo ainda, não é ele. Quando chegamos lá, recebemos a notícia. E a Yasmin, antes de todo mundo ir embora, teve uma hora que cada um ficou num canto, a gente não conseguia nem se olhar nos olhos, porque estávamos com o coração dilacerados. A Yasmin faz uma oração assim: Senhor, obrigado por ter me dado o Rian. Ele me aproximou do Senhor. O Senhor levou ele, mas eu sou grata, porque se não fosse ele, eu não teria me aproximado mais de ti. Será que nós conseguimos hoje ser gratos, mesmo que o ano não está terminando da forma que você queria,
Mesmo que o ano não está, mesmo que sua conta bancária não esteja da forma que você esperava. Porque todo início de ano a gente tem perspectivas. E eu falo, irmãos, o meu ano não terminou nada do que eu tinha planejado. Não terminou nada do que eu tinha planejado em janeiro. Mas é porque talvez eu tenha colocado a listinha de 15 itens e talvez não tenha sido grato o suficiente ao Senhor. Então quer dizer que se eu não agradecer, Deus vai me fulminar? Não, porque o sol nasce para todos. Tem muitos que são ingratos e tem. Mas você sabe o poder da gratidão. Esse que tem e é ingrato, ele não sabe o poder da gratidão. Um dia ele vai colher essa ingratidão. Ele acha que a gratidão é pelo que ele tem. Mas eu e você sabemos que não é pelo que nós temos. É pelo que ele fez por nós. A nossa gratidão, ela tem que vir antes de termos qualquer coisa. Porque ela vai além de qualquer coisa. Será que eu e você conseguimos? Porque esse tópico 2 ele fala que, como eu falei aqui, a gratidão traz resultados que impactam nossa vida. Um daqueles homens foi salvo. A gratidão impactou ele de uma tal forma que ele foi salvo. Somente um, o samaritano. Irmãos, até a ciência diz que a gratidão, ela traz alegria. Foi feito um estudo em Harvard que a gratidão, ela traz alegria e ela ativa a dopamina, um neurotransmissor que traz bem-estar para a nossa vida. Outro estudo de uma outra faculdade mostra que quem é grato ativa o córtex frontal neural e com isso nós diminuímos a ansiedade, nos sentimos mais alegres. A própria ciência já conseguiu comprovar que a gratidão gera resultados de bem-estar, de alegria, de felicidade. E nós vivemos nosso ano com vitórias, mas nunca conseguimos enxergar a maior bênção que o Senhor nos deu, a maior dádiva que o Senhor nos deu, que é a nossa vida. E ainda além maior do que essa, a salvação. Porque nós não vivemos eternamente, nós sabemos disso. Mas a maior gratidão está naquilo que Ele fez na cruz, antes mesmo de sermos gerados. Cristo, Ele pensou em mim e em você, nessa quarta-feira, sentado aqui. E Ele já sabia como é que estava o seu coração nessa noite. Se estamos gratos ou ingratos. E Ele morreu por mim, pelo Igor, pela Gabi, pela Brenda, mesmo sabendo que talvez a gente terminaria o ano de 2025 reclamando. A promessa dele permanece. A promessa dele permanece. Ainda há tempo de não ir com os 9 leprosos e voltar e ser grato. Ainda há tempo de conseguir a salvação e voltar e agradecer. Ainda dá tempo de vivermos aquilo que Ele preparou para nós. Porque o que Deus preparou para nós, irmãos, é lindo, é maravilhoso. Nós clamamos por Ele, nós gritamos por Ele, mas na hora de fazer o que Ele pede, nós viramos as costas. O Evangelho, ele é simples, mas ele é difícil. Não é porque ele é simples que ele é fácil. Simplicidade não é sinônimo de facilidade. Ele é difícil porque a gente precisa matar um pastor Arnaldo todo dia. A gente precisa matar um Douglas todos os dias. A gente precisa matar uma Fernanda todos os dias. Mas é isso que nos faz alcançar aquilo que Ele nos prometeu. E Ele não disse que seria fácil. Mas quando nós nos encontramos no caminho da gratidão, isso facilita a nossa vida.
Porque você para de olhar as coisas que você vai receber. Você não se importa mais com isso. Você continua se esforçando, você continua trabalhando, você continua fazendo o que tem que ser feito. Mas quando seus olhos estão firmados, como Jó disse, que sabia que o Redentor dele vivia, um dia ele vai se levantar sobre a terra, irmãos. Ele vai se levantar. E ele não vai querer com ele aquele que virou as costas. E virar as costas não, mas eu venho no culto toda quarta-feira e domingo, eu não viro as costas. Mas quem disse que isso é virar as costas, irmãos? Se fosse assim, as igrejas, se a salvação, se vir a igreja trouxesse salvação, as igrejas estariam abarrotadas. O preço da cruz não é para vir na igreja. O preço da cruz é para seguirmos suas instruções e voltarmos para sermos gratos. Jesus, ele não morreu para que você viesse num culto de segunda a segunda e alcançasse salvação pelas suas obras. Não é pelas suas obras, é pela fé, é pela graça. E se nós temos fé em um Deus que permitiu que seu filho morresse na cruz por mim e por você, o nosso papel é voltar pelo caminho de ingratidão e alcançar a gratidão. É sair daquele caminho de reclamar, de viver a nossa vida reclamando, de acordar reclamando. Às vezes eu vejo o Igor lá postando no status dele: obrigado, Senhor. Ele posta tudo, né? Ele posta tudo, ele só não posta quando ele vai lá no banheiro, mas ele posta tudo. Tá fazendo manutenção no carro, ele posta: obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado. Igor, você acha que o Igor não tem problema? Tem problema, Igor? Tem muitos problemas. Cadê a Stephanie? Stephanie estava por aí. Tem problema, mineiro? Meu Deus. Mas em qual parte da Bíblia ele diz que não teremos? Mas uma coisa ele garante: que nós estaremos com ele. Não teremos mais essas necessidades terrenas. Não teremos mais lágrimas pelos problemas. Não teremos mais necessidade. Nosso corpo não vai ter mais necessidade. Não precisaremos de nada disso que temos aqui hoje, porque tudo isso vai ser sanado nele. E o terceiro tópico, para a gente poder e caminhar para o nosso final: uma pessoa grata permanece grata. Uma pessoa grata, ela permanece grata. O mundo nos mostra que a gente só deve ser grato até um certo tempo. Enquanto temos benefícios, vamos ser gratos. Enquanto alguém está nos dando alguma coisa, vamos ser gratos. Mas depois que param de nos dar alguma coisa, ser grato para quê? O que eu precisava já me serviu. O que eu precisava dessa pessoa, ela já me deu. Mas a Bíblia nos mostra ao contrário, que a gratidão, ela precisa nos acompanhar. A gente vai ver em Daniel 6,10 que pegam Daniel ali no quarto dele de oração, porque Daniel era um dos homens mais poderosos da terra, depois de Dário. Ele era um dos 3 príncipes. Coloca para mim Daniel capítulo 6, versículo 10, por favor. Daniel era um dos 3 príncipes daquela época. Dos 3, ele era o primeiro. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, que ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Deus, agradecia, como também antes costumava fazer. Daniel naquele reinado tinham 3 reis, eram compostos de 3 reis, e ele era o primeiro dos três príncipes ali. Ele estava só abaixo do rei Dário.
E existiam 126 presidentes. Todos eles falam assim: como é que a gente vai corromper Daniel? Não tem como corromper esse cara. Esse cara é fiel ao Senhor. A gente já viu lá desde quando ele veio da Babilônia, quando ele estava lá na Babilônia, nos manjares, que ele não aceitou, não se curvou. O que a gente vai fazer com esse cara aí? E começam a criar um complô contra Daniel. Esses 126 presidentes, com os príncipes, com os governadores, e fala assim: já sei, vamos criar um decreto que se em 30 dias ninguém se curvar diante do Senhor Rei Dário, seu maioral, vamos jogar na cova dos leões. E aí a gente vê aqueles homens indo atrás de Daniel, porque sabia que Daniel estava adorando ao Senhor, e o decreto foi assinado: ninguém pode buscar outro Deus, ou buscar com outros homens conselhos, se não for com o Rei Dário. Ninguém pode adorar outro Deus se não for o Rei Dário. E pegam Daniel ali com as portas abertas, com as janelas abertas, como ele fazia 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém, e orando e dando graças ao Senhor. Daniel sabia o que ia acontecer com ele, mas ele entendia que não existia volta para um caminho de ingratidão. A morte não era poderosa o suficiente para fazer Daniel ser ingrato. E hoje nós não conseguimos agradecer nem quando a gente vai comer um prato de comida, porque se não tem o filé mignon, só tem o disco voador lá, é ele. Só tem o ovo, é ele. Daniel sabia que ia ser morto, mas isso não tinha o poder de fazer ele ser ingrato. Ele continuava de forma constante a oração. Ele continuava de forma constante, porque ele sabia quem o tinha livrado ele até ali. Nessa época Daniel estava com uns 80 anos já, 70, 80 anos. Daniel deve ter falado assim: poxa, não me mataram quando eu era novo, quando me tiraram da casa dos meus pais, vão me matar agora com 80 anos, e se for também, não tem problema. Daniel permaneceu grato. Quantas coisas ele passou, quantas vezes tentaram distorcer os ensinamentos dos pais de Daniel na vida dele, para que ele fosse ingrato. A ingratidão nos mata e nós nem percebemos. A ingratidão nos faz perder a salvação, irmãos, porque nos rebelamos contra o Senhor. E não existe coisa pior do que nos rebelar contra o Senhor. A ingratidão nos afasta de Deus. Deus nos convida a olharmos as dádivas que Ele está fazendo para a gente nessa noite. Deus nos convida a entender que mesmo você aqui sentado, talvez pensando nos seus problemas, pensando como vai ser amanhã, pensando que seu 13º não deu nem para você pagar nada, ou que você não tem, né? Como eu, Igor, alguns aqui são autônomos, né, pastor? Que não tem o 13º. Talvez você está pensando como é que você vai conseguir pagar o que está em aberto até o final do ano. Mas Deus não nos convida a isso. Ele nos convida a olhar a dádiva dele, que Ele colocou sobre nossas vidas. Ser grato é olhar o que Ele fez antes mesmo de nós virmos ao mundo. Ser grato é entender que o Egito está difícil, mas Ele tem me sustentado. Ele tem colocado coluna de fogo, Ele tem colocado nuvem, Ele tem mandado codorna. Não é o que eu queria. No Egito não tem ar-condicionado, no Egito não tem conforto, mas tem a mão do Senhor me protegendo, mas tem a mão do Senhor sobre minha vida. O grato, ele sabe voltar e agradecer. O ingrato recebe a bênção e vai embora. Nós éramos como esses leprosos, sem esperança de vida,
doentes, não tínhamos a quem recorrer, não sabíamos nem como iríamos acordar no dia seguinte, não sabíamos nem se iríamos passar da pandemia, não sabemos nem se vamos chegar no final de 2026 vivos. Aqueles leprosos não sabiam como é que ia ser a vida deles dali para frente. Talvez eles iam morrer longe da família. Mas no meio do caos surgiu uma solução. No meio do caos, o único que tinha o poder de curar, apareceu. E nós éramos como esses leprosos. Estávamos à margem da sociedade. Não tínhamos direito a nada. Só tínhamos direito de morrer. E Ele vem com o seu poder, com o seu sangue carmesim, e nos livra da mão do inferno, e nos garante uma vida eterna com Ele. Ele nos garantiu isso, irmãos. Não há nada que possa tirar isso das mãos dele. Não há nada que possa tirar aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Não há nada que possa fazer os planos dele ser frustrado, a não ser a sua ingratidão, a não ser você ir por um caminho e seguir uma instrução que não é a instrução. Não sabemos o que aconteceu com aqueles homens. Não podemos efetivamente dizer que a salvação não chegou para eles. Não sabemos. O que nós podemos afirmar é que para um chegou. É que um está com Ele. É que um conseguiu alcançar a dádiva da salvação. Aquele que voltou para agradecer. Apenas não perca de vista a dádiva que Deus nos dá hoje. Ser grato a Deus em todas as circunstâncias é diferente de ser grato pelas circunstâncias. Porque quando a gente é grato pelas circunstâncias, a gente é grato pelas circunstâncias. E a gratidão não é pelas, mas sim em todas. Não é pelas, mas sim em todas. Quando uma pessoa não tem Cristo, ela acha que vale a mesma coisa que seus pertences. Muitas das vezes, algumas pessoas não conseguem ser gratas porque ela acha que vale o carro que ela tem. Ela acha que se ela perder tudo que ela tem, por isso que algumas se matam. Porque perderam tudo e acharam que a vida dela estava ligada àquilo que elas tinham. E tinham muito, e têm muito, mas não conseguem agradecer, não conseguem viver. A gratidão, ela te traz paz, irmãos. A gratidão, ela nos traz confiança, ela traz calmaria para o nosso coração. Paulo nos convida a pensarmos e analisarmos aquilo que nós estamos fazendo. Nessa noite, reflita aquilo tudo que Deus fez na tua vida no ano de 2025. E se você não conseguir encontrar nada, não teria propósito você estar aqui nessa noite. Você tem. Eu e você temos motivos para sermos gratos. Eu e você temos motivos para continuar. Senhor, é difícil, mas eu vou permanecer no caminho. A lepra está coçando, Senhor. A lepra, muitas das vezes me afasta de quem eu queria estar perto. A lepra me faz não poder estar em lugares que eu queria estar. Eu queria tanto estar naquele lugar, Senhor, mas eu ainda não consigo alcançar, porque eu ainda estou doente, eu ainda preciso de cura.
Mas nessa noite, Senhor, eu quero seguir suas instruções, mas eu não quero só seguir as instruções. Quando eu receber, quando o Senhor me curar, eu quero voltar e não só agradecer, mas eu quero dizer para outros o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero dizer com a minha vida, não só com os lábios, mas eu quero dizer com a minha vida o quanto eu sou grato pelo que o Senhor fez. Isso não pode ficar conosco, irmãos. A gratidão não pode ficar dentro de uma caixinha guardada 7 chaves. A gratidão, ela tem que ser exposta. A gratidão, ela tem que ser externalizada. Porque outros precisam ver quem você era e o quem você é hoje. Outros precisam saber que você andava por aí sem esperança, sem perspectiva de vida. Você andava de cabeça baixa, você não sabia como ia ser o seu dia de amanhã. Você não sabia nem o que você ia comer no dia de amanhã. E hoje Ele mudou o seu cativeiro. Hoje Ele tirou a sua lepra e te curou. Outros precisam saber dessa cura. Outros precisam ouvir da sua boca e através da sua vida o que o Senhor fez. Quero chamar o louvor aqui no púlpito. As pessoas precisam saber o que o Senhor fez na sua vida. A gratidão, ela precisa refletir no outro. Porque quantos em casa cresceram ouvindo a mãe reclamar, os pais reclamarem, e você cresceu achando que você não tinha o direito de ter algumas coisas, porque a sua mãe disse para você a vida toda que você não tinha como ganhar, que era difícil para você, que aquilo era difícil, não era para você, era para o teu vizinho, era para o teu coleguinha, mas você não podia viver aquilo. Quantos cresceram em lares que viviam no caos de reclamação? Do início do ano ao final do ano era reclamação. E você cresceu achando que Deus não fez nada pela sua família. Porque se seu pai reclamava e se sua mãe reclamava, Senhor, o que eu tenho para agradecer? Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. E você sabe que talvez por ignorância, ou por não ter Deus, por não ter um encontro real com Cristo, eles reclamavam. Eles achavam que não eram dignos de conseguir algumas coisas. Mas você hoje tem a plena consciência de que o Cristo que morreu na cruz por mim e por você diz: você tem direito. Você tem direito. Um novo dia vai nascer para você. Essa situação atual não é o futuro que eu quero para você. A sua vida não acaba hoje. Ela começa uma nova perspectiva. Ela começa com novos sonhos. E esses sonhos, irmãos, não começam a partir de 1º de janeiro, porque isso pra gente, a gente é limitado ao tempo. Deus não está preocupado com 25 de dezembro, Deus não está preocupado com 30 de janeiro e 1º de janeiro. Cristo quer fazer hoje. Ele quer fazer hoje. Ele não quer esperar o final do ano para poder fazer. Volte pelo caminho da gratidão. Volte pelo caminho que somente um leproso fez. E agradeça. Agradeça. Vamos orar? Fique de pé. Senhor, queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor, porque sim, o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração fica triste da mesma forma que fica alegre, Senhor. Nós somos inconstantes. Nós somos inconstantes, Senhor. Perdão pela nossa inconstância. Hoje nós agradecemos e amanhã nós reclamamos, Senhor. Nos perdoa.
a promessa ela permanece de pé em nossas vidas. A promessa ela permanece de pé. Ela perdura pelos séculos dos séculos. Nessa noite, Senhor, nos ajuda. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. O povo do Egito foi infiel. Grandes homens na Bíblia foram infiéis. Davi foi infiel. Mas o Senhor permaneceu fiel na vida deles em todos os momentos. Senhor, não nos permita estarmos com lepra, para que possamos entender quem o Senhor é em nossa vida, para entendermos as dádivas que o Senhor fez. Não nos permite, Senhor, chegar no fundo do poço, para entendermos que precisamos voltar para o caminho da gratidão. Você é tudo, é tudo, é tudo. Que possamos enxergar isso hoje, Deus. Que possamos enxergar o quanto fomos ingratos tanto tempo, Deus. É aqui o Senhor ter nos sustentado, mesmo com toda ingratidão, mesmo virando as costas para o Senhor. O Senhor permaneceu de frente para a gente, de braços abertos. O Senhor permaneceu de braços abertos, nos perdoando, cuidando, sarando as nossas feridas, curando a nossa lepra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Cura, Senhor. Nos 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 cura, Deus. Queremos voltar ao caminho da gratidão. Queremos voltar ao caminho da gratidão nessa noite. Nos perdoa, Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Nada satisfaz a nossa vontade mais do que estarmos contigo. Nada que o mundo nos oferece, Senhor, pode ser maior do que o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nada é maior do que o sacrifício da cruz. Nos ajuda, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Adore, louve ao Senhor. Meu Senhor, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Leve paz para o nosso lar.
possamos ter um resto de semana abençoado. Nos usa no nosso trabalho, Senhor. Nos usa na faculdade. Nos usa dentro do nosso lar, Senhor. Porque a sua volta está próxima. E precisamos, meu Pai, dizer o quanto somos gratos e o que o Senhor fez nas nossas vidas. Nos leve em paz, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo possa estar conosco até a volta dele e por toda a eternidade. Amém. Amém.